Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar a utilizar a nossa apostila, nosso material didático aqui disponível na nossa apostila. Então, se você ainda não pegou o seu material, dá um pause aí nesse vídeo, corre lá na sua mochila, pegue a sua apostila, o seu caderno para você fazer as anotações ao longo da nossa aula e também o seu material para escrever, tá bom? Lápis, caneta, borracha, tudo que vocês vão utilizar, tá? Eu espero vocês então ir lá buscar o material, dar esse pausezinho aí e depois despausa para que a gente possa dar início à nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem da aula de hoje e qualquer dúvida vocês podem estar me procurando, tá bem? Bom, então acredito que vocês já estejam aí prontos, material em mesa, com a apostila em mãos. Vamos dar início então à nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje nós vamos utilizar a nossa apostila e nós vamos começar ali no capítulo 1, que tem como título A Origem e a Evolução da Vida na Terra, na página 4, página 5. Então, neste capítulo nós vamos estudar aí como surgiram os primeiros seres vivos, como esses seres foram evoluindo, quais são as teorias que nós temos, as principais, né, que tentam explicar o surgimento do ser vivo e como esse ser ele foi evoluindo, ele foi se modificando ao longo dos anos, né, ao longo do nosso processo aí histórico. Bom, na página 4 a gente tem aí então uma figura, né? E nessa figura a gente tem uma paisagem diferente representada, a gente tem alguns seres aí, né? O que vocês identificam que são esses seres, né? Nós temos alguns dinossauros presentes, uma vegetação um pouco diferente. E nós temos ali alguns questionamentos para vocês fazerem em casa e para pensarem um pouco sobre essa temática que a gente vai começar a estudar. Você conhece alguns dos seres vivos que estão representados na figura? Os seres vivos representados, eles foram os primeiros a habitar o planeta Terra? Por que você acha isso? Você acha que os animais, eles sofreram modificações ao longo do tempo? E as plantas, o que vocês acham? Como você acha que foi possível obter informações sobre os locais onde esses organismos viveram? Então eu quero que vocês já comecem a pensar nas respostas para esses questionamentos. Vocês acham que os seres vivos eles foram evoluindo? Houve alguma mudança das plantas que tiveram ou dos seres que existiam há milhões de anos atrás para os seres que nós temos hoje? Como vocês acham que se deu essa evolução? Como vocês acham que é possível obter informações sobre esses seres que viveram na Terra há milhões de anos atrás? Então já comecem a pensar um pouco sobre essas respostas, porque essa é a temática que nós vamos trabalhar e é esses os mistérios que nós vamos juntos desvendar ao longo deste capítulo. Na página 5 aí da apostila de vocês, nós temos um breve textinho que eu vou estar lendo aqui com vocês. Acompanhe, por favor, aí a leitura. Algumas questões sempre intrigaram os seres humanos. Qual é a origem do universo? Como a vida surgiu no planeta Terra? Os seres vivos sempre foram iguais ou modificaram-se ao longo do tempo? Há muito tempo, diferentes pessoas tentaram responder a essa e outras questões, mas nem sempre de maneira satisfatória. Neste capítulo, estudaremos algumas dessas explicações, que se tornaram as principais teorias sobre o surgimento da vida no planeta. Então, gente, aí basicamente resume para vocês algumas questões que nós vamos desvendar aí neste capítulo, né? Que estão relacionadas então ao surgimento dos primeiros seres vivos na Terra. Vamos aí descobrir como que esses seres se originaram, certo? Vocês vão agora passar aí para a página 6 da apostila de vocês. Na página 6, nós temos um texto aí que tem como título Bicho de goiaba, goiaba é. Vocês vão agora pausar este vídeo, vocês vão fazer a leitura desse texto e logo abaixo do texto tem uma pergunta para vocês. É uma pergunta pessoal, então vocês vão responder de acordo com aquilo que vocês acreditam que seja o correto. Tá bom? E aí vocês pausam o vídeo, leiam o texto, respondam a pergunta, depois dá play aí no vídeo pra gente dar continuidade na nossa aula. E aí eu vou falar brevemente sobre o que esse texto traz, né, a ideia principal dele pra vocês, tá bom? Então dá o pause aí, vai
vai ler o texto e responder a pergunta, tá? Vou ler a pergunta aqui com vocês. No texto, há o ditado popular, bicho de goiaba, goiaba é. Você concorda com esse ditado? Como você acha que as larvas elas surgem na goiaba? Bom, são duas questõezinhas, vocês vão ler o texto, vão fazer essa pergunta aí para vocês mesmos e vão estar respondendo nas linhas abaixo, tá bom? Então podem pausar o vídeo aí para responder e depois vocês dão play porque aí eu vou estar dando continuidade à nossa aula de hoje. Bom, então continuando nossa aula, nós vamos agora, vou falar um pouquinho sobre esse texto aqui com vocês. Então o texto bicho de goiaba, goiaba é, ele vem nos dizer que a maioria das goiabas silvestres, ou seja, a maioria das goiabas que a gente colhe do pé, do quintal da nossa casa, do quintal da casa da avó, do vizinho, a grande parte delas é inevitável que a gente não encontre aquelas larvinhas, aqueles bichinhos indesejáveis, né? E então ele diz isso. E por isso ele usa essa afirmação, bicho de goiaba, goiaba é. Tipo assim, já que o bicho tá dentro da goiaba e é inevitável, é muito difícil, né? A gente achar uma goiaba que não tem essa larvinha, ele acaba se tornando a própria goiaba. Então ele faz o que ele chama de troça infantil, né? Que é essa brincadeirinha aí, usando essa expressão, bicho de goiaba, goiaba é. Bom, mas o que a gente precisa entender, gente, de todo esse texto, é como é que surge essa larva no interior dessa goiaba. Será que essa larva ela surge da própria goiaba? Sei lá, uma extensão da goiaba? A goiaba do nada produz uma larva ali no interior? Não. A resposta para essa pergunta, gente, é muito simples. Essa larva, ela surge de um outro ser vivo, como por exemplo uma mosca, que acaba depositando os seus ovos no interior dessa goiaba e esses ovos vão dar origem a essas larvas. Ou podem ser próprios vermes mesmo que vão entrar dentro dessa goiaba e aí, infelizmente, quando a gente dá aquela mordidona boa, maravilhosa, achando, né, que a goiaba vai estar super saborosa e às vezes até tá, a gente encontra aquela larvinha inconveniente ali. Então, é importante que vocês saibam que o bicho da goiaba, ele não surge da própria goiaba, mas é algum ser que deposita, né? Pode ser uma mosca, um vermezinho que entra ali dentro daquela goiaba, certo? Entendendo isso, nós vamos passar agora para a nossa página 7 da nossa apostila. Aí na página 7, vocês têm um texto que tem como título Explicando a Origem da Vida. Vocês podem dar um pause aqui na aula, mais uma vez, fazer a leitura deste texto. É muito importante, gente, a prática da leitura, porque a leitura ela vai ajudar vocês na fixação do conteúdo, para que na hora da prova vocês lembrem do que vocês estudaram, e a leitura vai treinar vocês também para a escrita. Então, quanto mais você lê, melhor você escreve, melhor você responde as perguntas. Então, a leitura ela melhora aí na área do nosso desenvolvimento. Então, façam a leitura de todos os textos, tá bom? Não tenham preguiça, é muito importante essa leitura. Então, na página 7, nós temos esse texto que tem como título Explicando a Origem da Vida. Então, ao longo da história, as pessoas sempre se perguntaram como que surgiram os seres vivos? Assim, do nada, será? Como que esses seres se originaram? Então, as pessoas, ao longo, né, dos anos, ao longo da nossa história e da humanidade, elas tentaram responder a este questionamento. Como é que teria surgido a humanidade? Como é que teriam surgido os animais, as plantas, tudo que habita? Inicialmente, né, lá nos tempos antigos, as sociedades antigas, em especial a sociedade grega, eles tentavam responder a estes questionamentos através dos mitos. Como assim, professora? De ideias, gente, fantasiosas, onde eles acreditavam em divindades. A deusa do sol, a deusa da lua, a deusa do mar. Eles acreditavam nesses seres aí sobrenaturais e nessas divindades místicas. Então, inicialmente, tentavam se explicar as coisas através dos mitos. Lembrando que o mito, ele é uma narrativa, gente, fantástica. Ou seja, é algo fantasioso. Não é baseado num estudo científico experimental. Não. É algo fantasioso que eles acreditavam. Mais tarde, com o avançar e passar dos anos, começou-se a utilizar a filosofia e o pensamento racional para tentar explicar
né, questionamentos, como por exemplo o surgimento da vida, né, o surgimento da humanidade. Então, inicialmente nós temos os mitos, né? Depois, com o avançar dos anos, os mitos eles são substituídos pelo pensamento filosófico e racional. Através esse pensamento ele era construído a partir da observação. Então, as pessoas, né, os estudiosos, eles observavam o comportamento da natureza, o comportamento dos seres e a partir daí iam propondo ideias e teorias. Aí no nosso texto, a gente tem falando sobre um filósofo grego, que é o Empedocles, que foi o primeiro que afirmou que tudo é feito, tudo que existe no planeta, tudo que existe, toda a matéria que existe, ela é feita da combinação de 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Então esse filósofo ele acreditava que toda a matéria existente, tudo que existe, todo ser, era feito da combinação desses 4 elementos, certo? Mais tarde surgiram as ideias do filósofo grego Aristóteles. O que Aristóteles ele propunha? Qual que era a ideia dele? Aristóteles, gente, ele propunha a existência de um princípio vital. O que é isso? Aristóteles dizia que o princípio vital era responsável por fazer brotar vida de uma matéria não viva. Como assim, professora? Não entendi. Aristóteles, gente, ele acreditava que a partir de uma matéria que não tem vida, por exemplo, uma pedra, por exemplo, né? Um caderno, de algo que não tem vida, poderia se originar um ser com vida. Isso por causa desse princípio vital que era lançado, né? E a partir de aí existia então, formava-se então um ser vivo. Para exemplificar para vocês o que o Aristóteles acreditava, aí no texto diz o seguinte: segundo essa ideia, se uma pessoa nadasse em um lago, o princípio vital dessa pessoa, ele se desprenderia dela, ele se acumularia ali no fundo do lago e com o passar do tempo, esse princípio vital, ele se transformaria em sapo e crocodilo. Pegaram aí a ideia do que era esse princípio vital? Então aqui ele dá esse exemplo. Por exemplo, ele acreditava que a pessoa podia estar nadando lá no lago, né? Tô banhando aqui. De repente, o princípio vital daquela pessoa soltava, se desprenderia dela, ia lá pro fundo do lago e com o passar dos anos ia dar origem a sapos e crocodilos. Então era isso que Aristóteles acreditava, que a partir de uma matéria bruta, não viva, por exemplo, a partir de uma pedra, poderia se originar uma borboleta, tudo por causa desse princípio vital. A gente pode pensar que talvez essas ideias, cara, como isso é ultrapassado, digamos assim, nos dias de hoje, mas a gente tem que levar em consideração que naquela época não se tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje, todos esses estudos que nós temos hoje. Então, gente, a ciência ela foi avançando com o passar dos anos, com o passar do avanço da tecnologia, mas naquela época tudo que eles conseguiam entender era observando, era a partir da observação. Então, de alguma forma, Aristóteles estava lá, observou e falou assim, cara, eu acho que os seres vivos, eles surgem de uma matéria não bruta. E aí surgiu essa ideia, essa teoria aí de Aristóteles. Agora nós vamos conhecer as outras teorias, né, na página seguinte. Então, vocês vão passar aí para a página 8, onde nós vamos falar um pouquinho, então, sobre as teorias que foram surgindo para comprovar como é que surgiam os seres vivos, a partir do que surgiu um ser vivo. Bom, vocês têm aí, então, um textinho também para vocês lerem, fazerem essa leitura, que tem como título A Ideia da Geração Espontânea. Então, ó, anotem aí. Nós vamos estudar duas teorias que tentavam explicar aí como é que surgiram os primeiros seres vivos. Nós vamos estudar a teoria da geração espontânea ou abiogênese. E nós vamos estudar a teoria da biogênese, tá bom? Nós veremos na nossa aula de hoje essas duas teorias. Anotem esses termos, fixem aí na mente de vocês porque são muito importantes para nossa aula de hoje. Então, na página 8, o que ele diz pra gente?
A ideia de um princípio vital, né, que era aquela ideia lá de Aristóteles, que era capaz de gerar vida, né, da matéria bruta, ela ganhou força na antiguidade. Então as pessoas começaram a acreditar ainda mais que aquilo que Aristóteles havia falado era verdade, que de matéria bruta surgisse um ser vivo. Então até pelo menos o início do século XVII. Então essa ideia de que as larvas de mosca, né, aquelas larvinhas, elas surgiam da carne podre, por exemplo, ela fica conhecida então como teoria da geração espontânea ou abiogênese. Professora, o que é essa teoria da abiogênese? É justamente, gente, a teoria que acreditava que os seres, eles surgiam a partir de uma geração espontânea, ou seja, de que um ser vivo surgia a partir de um ser não vivo. Ou seja, a partir de um objeto inanimado, de um ser sem vida, ia surgir um ser com vida. Parece loucura, gente, mas é o que eles acreditavam, como eu falei. Naquela época não se tinha todos os experimentos, os aparatos que nós temos hoje, né? A ciência ela foi evoluindo, mas essa foi uma ideia que surgiu. Aqui, gente, na apostila de vocês, vocês têm essa imagem, né? O que vocês identificam aí nessa imagem? Nós temos um pão. E o que vocês acham que é esse cinza aí do pão? Esse cinza, né, nada mais é do que um pão mofado, né? O que é esse mofo, professora? Esse mofo, gente, nada mais é do que micro-organismos presentes no ar, né, que acabaram desenvolvendo-se aí nesse pão, iniciando um processo que nós chamamos de decomposição. Decompor, né? O que é esse processo de decomposição? É o processo de decompor matéria orgânica em nutrientes. É como se é um processo de quebra desse alimento todo para se transformar em nutrientes ainda menores. Então aí nós temos um pão com mofo desse processo aí de decomposição. Esse mofo são os micro-organismos ali presentes que estão decompondo, fazendo parte desse processo de decomposição. O mofo, ele é um ser vivo que pertence ao grupo dos fungos. Então, nada mais do que fungos. Aí nós temos nesse pão a presença de fungos que estão decompondo aí esse pão. Quando que isso ocorre, esse processo de decomposição? Precisa-se de algumas condições. Umidade favorece, a temperatura. Então, às vezes, um pão muito velho, que é deixado fora, né, de uma embalagem correta, passa-se um tempo e você vai começar a observar ali naquele pão, criando-se aquele mofo. Então, são esses fungos, né, que começaram a decompor, então, esse pão. Bom, então, existia-se, então, essa teoria da geração espontânea ou abiogênese, que de uma matéria não viva surgia-se uma matéria, um ser vivo, né? E aí, mais tarde, eles foram estudando, foram surgindo cientistas, estudos, experimentos, e surgiu uma outra teoria, que nós chamaremos de teoria da biogênese. A teoria da biogênese, ela defendia que para surgir um ser vivo, nós precisamos de outro ser vivo. Ou seja, por exemplo, esse mofo presente no pão, ele não se originou do pão, mas foram micro-organismos presentes no ar que se depositaram no pão e geraram esse mofo, né? Que no caso são os fungos. Então essa teoria ela defendia isso, que para que haja esses fungos, significa que tinham outros fungos que foram depositados no pão, se multiplicaram e deram origem a mais fungos. Teoria da biogênese, ou seja, a teoria que defende que para que haja uma vida, nós precisamos de uma outra vida. Então aí na página 9, nós veremos alguns experimentos de alguns estudiosos que começaram a defender. Então, um defendia, não, é a teoria da biogênese que está certa. O outro falava assim, não, a teoria certa é a teoria da biogênese. E como é que eles conseguiam comprovar suas teorias? Experimentos. Então, todo estudo científico, primeiro surge o questionamento. Como que surgiu o primeiro ser vivo? Eles começam a observar e aí surgem experimentos. Os experimentos servem para quê? Para comprovar que aquela teoria está correta.
Já que você acha que é esse, então vamos experimentar. Vamos fazer assim, assim, coloca isso aqui, e se der certo, significa que a teoria está correta. Então eles faziam experimentos para comprovar. Então aí nós temos na página 9 essa imagem desses potes. Esse foi um experimento realizado por o cientista italiano Francesco Redi. O que ele fez, gente? Vocês podem observar e acompanhar nas imagens. Ele pegou 2 potes de vidro e ambos os potes ele colocou um pedaço de carne, essa carne mesmo que a gente compra no açougue, que a gente faz na panela pra gente comer. Só que ele pegou essa carne crua e colocou nesses potes, um num pote, outro no outro. Em um dos potes ele colocou um pano fino em cima e no outro ele deixou ali aberto. O que vocês acham que aconteceu com o passar do tempo? Naquele pote fechado, apareceu algum ser ali dentro? O pote estava fechado com um tecido bem fino, tinha um pedaço de carne ali. Naquele pote não foi identificado nenhum ser. Porém, no pote aberto, o pedaço de carne estava cheio de larvas de moscas. O que ele quis mostrar com esse experimento? De que não tem como surgir da carne um outro ser vivo do nada, mas que são as moscas que entram no pote e depositam ali as suas larvas. Então isso que ele tentou mostrar através desse experimento, defendendo então a teoria da biogênese, de que para haver vida precisa-se de uma outra vida, ou seja, aquelas larvas, elas não surgiam da carne, mas era uma mosca, ou seja, um ser vivo que ia lá, depositava os ovos que mais tarde dariam origem às larvas. Mas aí, em contrapartida, nós temos outros estudiosos, como o inglês John Needham, que defendia a abiogênese. Ele falava, não, você está errado. Esse experimento seu não dá certo, não. Isso não dá certo. Porque você tampou, e o pote que você tampou, o ar não entra. E o ar precisa entrar, porque nesse ar está presente o princípio vital. Então ele continuava acreditando que da própria carne, gente, olha o que ele acreditava, que da carne surgia um ser. A larva, ela surgia da carne e não de uma mosca que ia lá e depositava. Então foram-se anos e anos com essa discussão. E aí, quem tá certo? Até que veio um experimento para fechar com chave de ouro e dizer: a teoria da biogênese está correta. Quem foi esse? Pastel. Vocês vão abrir lá na página 10 e vocês vão ver então este cientista. O que é que ele fez? Foi mais, pensou, falou, nós precisamos comprovar que a teoria da biogênese está certa, de que para surgir um ser vivo eu preciso de outro ser vivo. E aí na página 10 vocês vão acompanhar o experimento que ele fez. Então o que ele fez? Ele pegou um frasco, colocou ali um caldo de carne ali dentro. Depois ele pegou o gargalo do frasco, esticou e curvou e colocou fogo ali no gargalo. Logo após, ele ferveu aquele caldo de carne. Professora, por que ele ferveu? Ele ferveu, gente, para esterilizar. O que é isso? É um processo para matar todos os micro-organismos ali no caldo de carne. Ele fez isso para que aquele material ficasse estéril, para então entender como é que surgiam os seres vivos, certo? Então ele esterilizou aquele material. Então o caldo é fervido e esterilizado. Aí o que ele fez? Então ele tem um frasco, como vocês podem acompanhar na imagem, que tem essa curvatura, né? Que foi chamada de S ou pescoço de cisne. Num dos frascos, ele quebrou o pescoço de cisne. O que aconteceu nesse frasco que ele quebrou? Com o passar do tempo, notou-se que aquele caldo estava mudando de cor, o caldo de carne. Por quê? Porque ali estavam se proliferando micro-organismos, seres vivos ali. Por quê? Porque como ele quebrou aquele gargalo, no ar contém micro-organismos e esses micro-organismos em contato, né, entravam ali naquele frasco do caldo. No gargalo que não foi quebrado, ou seja, que manteve o pescoço de cisne, não encontrou-se ali micro-organismos. Então, ele comprovou a teoria da biogênese.
Professora, por que no frasco do gargalo inteiro não tinha micro-organismos? Porque os micro-organismos, gente, eles ficavam retidos ali no gargalo e eles não chegavam até o final. Então, tinha-se o contato com o ar, mas os micro-organismos ficavam retidos e não chegavam. Por isso, comprovou-se que não tinha como surgir micro-organismos do próprio caldo, mas eles surgiam do ar. Então, o caldo em contato com o ar, que é cheio de micro-organismos, também ficavam cheios desses seres. Então, ele comprovou a partir daí a teoria da biogênese, que significa que para surgir uma vida, nós precisamos de uma outra vida. Ou seja, esses micro-organismos que surgiam no caldo, eles surgiam porque existiam micro-organismos no ar que entravam em contato com essa carne e que iam se multiplicando, se proliferando ali e formavam outros seres no caldo de carne. Correto? Passando agora para a página 11. Na página 11, nós vamos falar então como que surge o primeiro ser vivo. Como assim? Entendendo agora então que para que surgir um ser vivo eu preciso de um outro ser vivo, os estudiosos, os cientistas, com o avançar dos anos, queriam entender como é que surgiu então o primeiro ser vivo no planeta Terra. Ou seja, como que se originou de todos os seres que nós temos hoje, como surgiu o primeirozinho de nós há milhões e milhões de anos atrás. Então, novamente, o que eles fizeram? Experimentos. Ou seja, surgia-se um questionamento e para provar isso, começaram a surgir as teorias e para provar essas teorias eles precisavam fazer os experimentos. Então, nós vamos ver aí, com a comprovação da teoria da biogênese, ficou provado que um ser vivo, por mais simples que ele seja, ele só pode surgir de um outro ser vivo semelhante. Ou seja, um ser humano, ele só pode surgir a partir de outro ser humano. Você surgiu a partir de quem? A partir de uma pedra? A partir de um caldo de carne? Não, você surgiu a partir do seu pai, da sua mãe. Então, um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo que é semelhante a ele. Como assim? Tem como, gente, de 2 gatos surgir um ser humano? Não, o ser humano ele precisa surgir a partir de outro ser humano, um gato surge a partir de outro gato, um cachorro a partir de outro cachorro e assim por diante. Bom, na página 11 e na página 12, nós vamos entender como é que surge o primeiro ser vivo. Na verdade, são teorias que foram levantadas. Bom, então, nós temos a hipótese de Oparin e Haldane. O cientista russo Oparin e Haldane, eles levantaram a hipótese de que a vida ela teria surgido nos oceanos primitivos. O que eles acreditavam? Eles acreditavam que na Terra, há milhões de anos atrás, quando não existia nenhum ser vivo, a Terra ela era, gente, constituída de gases presentes na atmosfera, era um ambiente extremamente quente, então de altíssimas temperaturas e bastante raios, né? Tinham bastante frequentes tempestades naquela época que ocasionavam descargas elétricas. Então, o que esses cientistas eles acreditavam? Que o primeiro ser vivo ele surgiu da seguinte forma: esses gases na atmosfera, juntamente com o vapor de água que tinha na atmosfera, sofriam a ação das descargas elétricas. Então, aquele ambiente ali, descarga elétrica, e esses gases, eles se combinavam ali, então, e davam origem a estruturas, a matérias orgânicas, substâncias orgânicas que se depositavam no fundo dos oceanos e que mais tarde iam formar estruturas mais complexas e dariam origem aos primeiros seres vivos. Então, acompanhe aí na leitura. Então, de acordo com esses 2 cientistas, os gases atmosféricos teriam reagido entre si por causa das descargas elétricas, das frequentes tempestades e sobre altas temperaturas formavam algumas substâncias orgânicas características dos seres vivos, como por exemplo açúcar, gordura e as proteínas. Essas substâncias orgânicas, elas eram levadas para os oceanos pela chuva.
Então, com a reação entre esses compostos, em um processo que levou milhões de anos de duração, ocorreu a formação de novas substâncias químicas, as quais mais tarde originaram os primeiros seres vivos. A evidência mais antiga de vida na Terra são rochas formadas por micro-organismos de cerca de 3,5 bilhões de anos, que são denominados de estromatólitos. Então, esses cientistas, Oparin e Haldane, eles acreditavam nisso, que esses gases presentes na atmosfera sofriam a ação das descargas elétricas e formavam substâncias orgânicas simples, um açúcar, gordura, proteína, que fazem parte do nosso corpo. Essas substâncias orgânicas eram levadas pela chuva para os oceanos e elas iam, com o passar dos anos, sofrendo mudanças, evoluindo, até formar estruturas mais complexas e aí dar origem ao primeiro ser vivo. Na página 12, nessa imagenzinha aqui, o que ela retrata? Esse aqui é o experimento de Miller e de Urey. Ou seja, dois cientistas pegaram essa ideia, né, de Oparin e falaram assim, cara, ele tem razão, vamos mostrar isso através de um experimento? Como eu falei para vocês, tudo era comprovado através de experimentos. Então, eles fizeram esse experimento aqui que vocês podem acompanhar. O que esse experimento faz, professora? Mostrava, gente, como é que era a Terra. Esse experimento, ele representava as condições da Terra há milhões de anos atrás, para ver se de fato era isso que aqueles outros cientistas, né, Oparin, tinha falado. Então, acompanha aí na imagem. Na numeração 1, água fervente, que eu falei para vocês que tinha-se, né, altas temperaturas no planeta Terra. Essas altas temperaturas iam formar o vapor de água. Vapor de água é formado, descargas elétricas que simulavam os raios da atmosfera primitiva, porque naquela atmosfera de antigamente, há milhões de anos atrás, né, quando surgiu a Terra, tinham-se muito essas descargas elétricas. Os gases e o vapor de água se misturam e se condensam e aí são obtidas moléculas orgânicas. Então, através desse experimento, eles provaram que, de fato, essa combinação de gases com descarga elétrica forma essas substâncias orgânicas mais simples. Então, foi